Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai fazer uma coisa que tá virando tradição aqui no canal já, que é comparar filme. Inclusive, no último vídeo que a gente gravou comparando filme, a gente falou de um filme da Kathryn Bigelow. E aí eu fiquei com vontade de falar do filme mais conhecido dela, que é Guerra ao Terror. Inclusive, isso partiu de uma ideia sua de falar de filme de guerra. Eu só mudei o filme. Exatamente. E o outro, esse filme é de 2008 e o outro filme que a gente vai falar se chama Redacted, que chegou a estrear no Brasil com o título Guerra Sem Cortes, mas agora ele tá no MUBI. Os dois filmes estão no MUBI, que é uma das melhores plataformas de streaming que existem, com o título original. Esse filme tá como Redacted mesmo. Mas vamos primeiro falar do Guerra ao Terror. Mas antes de falar do Guerra ao Terror, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, vai clicar no sininho para ativar as notificações, vai deixar aquele gostei para ajudar a gente e deixar aí um comentário falando sobre se você já assistiu Guerra ao Terror ou já assistiu Redacted e o que você acha aí. Se você gosta de filme de guerra, conta aí pra gente qual é o seu filme de guerra favorito. E aproveita também e nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo por aqui. Cara, Guerra ao Terror entrou pra história em 2010, mas ele não entrou pra história só porque ele venceu 6 Oscars, que no caso foram filme, direção, roteiro original, montagem, edição de som e mixagem de som. Mas por ter consagrado a Kathryn Bigelow como a primeira mulher na história a vencer o Oscar de melhor direção, depois de 82 anos de Oscar, né? Nunca nenhuma mulher venceu. E olha só, vocês podem pensar, nossa, 82 anos de Oscar, teve mulher pra caramba já indicada, né? Não teve. Eu vou falar aqui pra vocês quem foram as indicadas. Aí você pode falar, nossa, esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Não vai. Esse é o problema. A primeira foi a Lina Wertmüller, que é, apesar do sobrenome alemão, ela é uma italiana e ela foi indicada só em 1977. A primeira mulher indicada ao prêmio de direção aconteceu só em 1977 pelo filme Pasqualino Sete Belezas, ou seja, 48 anos depois da primeira premiação. Né? Ela perdeu pro Rocky, um lutador, e ela a Lina, acabou recebendo o Oscar honorário pelo conjunto da obra em 2019. Depois, meu querido, só em 94 a segunda mulher foi indicada, que foi a Jane Campion pelo O Piano, que é um filme maravilhoso, fenomenal. Perdeu para a Lista de Schindler. E ela foi a única mulher a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Depois, 10 anos se passam. 2004, Sofia Coppola, pelo maravilhoso Encontros e Desencontros. O problema é que esse foi o ano de Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. E aí eles ganharam, tipo, tudo. Exatamente. Menos o que não podia ganhar, que é o que a Sofia Coppola ganhou, que é o prêmio de roteiro original. E aí, depois, 2010, Kathryn Bigelow finalmente vence. Depois, esperaram ainda mais 8 anos. E a gente tem o quê? Aquela perfeição encarnada, que é a Greta Gerwig, em 2018, que concorreu por Lady Bird, mas quem ganhou foi o Guillermo del Toro com A Forma da Água. Em 2021, a gente tem pela primeira vez 2 mulheres concorrendo à direção e a segunda vencedora. Né? As 2 mulheres foram a Emerald Fennell, por Bela Vingança, e a vencedora, Chloe Zhao, por Nomadland. E pronto, gente. É isso. É só isso. Assim, Considerando que você tem 1 milhão de anos de premiação e 5 indicados por ano, nós tivemos aqui 7 mulheres em 6 anos. Nos outros anos todos, nenhuma mulher indicada à direção. Né? E assim, em 2010, teve muito comentário, muita gente falando sobre Avatar e todas as inovações tecnológicas que Avatar trazia, mas, cara, não tem nem dúvida. O trabalho de direção da Kathryn Bigelow no Guerra ao Terror é muito mais sensível, é muito mais impactante do que aquela parafernália tecnológica do James Cameron. Avatar, gente, tudo bem, você pode gostar de Avatar, não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa vir brigar com a gente por causa disso, mas é um filme que se sustenta muito pela característica tecnológico-visual dele. Sim, sabe? Todo aquele boom do... é 3D agora, tudo é 3D, não sei o quê. O filme visualmente é lindo, mas não tem... a direção da Kathryn Bigelow, pra mim, é muito superior.
E o que é o Guerra ao Terror? Bom, a gente tá acompanhando ali um esquadrão antibombas durante a guerra no Iraque. Agora, cara, eu odeio esse título brasileiro do filme. Por quê? Porque ele é absurdamente inadequado, ele é enganoso, porque ele dá essa ideia de... É uma ideia muito imperialista ali dos Estados Unidos, que eles são salvadores da humanidade, que eles estão combatendo realmente o terror. O terrorismo, no caso. O título original é The Hurt Locker, que poderia ser traduzido como Poço de Sofrimentos. Uma coisa assim, né? Esse título original, obviamente, é muito mais próximo do que o filme efetivamente mostra pra gente. Porque a gente não tá vendo os combates ali e tudo mais. A gente tá acompanhando aqueles homens, aqueles seres humanos, né? Então, principalmente são as mudanças no sargento William James, né, que é o Jeremy Renner, e ele vai mudando ali no decorrer do filme e tudo mais. Ele é um desarmador de bombas extremamente imprudente no começo. Inclusive, o personagem dele deixa o personagem do Anthony Mack extremamente incomodado, né? No caso, é o sargento Sanborn, né? E de uma pessoa extremamente imprudente, ele se torna um dos mais afetados pelo que é a guerra, né? Cara, reckless. Reckless significa imprudente, né? Do Lacuna Coil, uma banda da qual eu quase não falo, eu quase não ouço essa banda, né? Imagina. Poucas vezes eu acho que eu cheguei aqui e você não estava ouvindo o Lacuna Coil, inclusive. E a música começa com os versos. Tonight is coming down to hell with all the innocence. Ou seja, tudo tá desabando pro inferno com toda a inocência. E aí desemboca no refrão. Let's be wild and reckless. Keep the menace endless. Give me danger all the way. Unafraid to self-destroy. Cara, vamos ser selvagens e imprudentes. Deixar toda essa... Manter toda essa loucura sem fim. Me dê o perigo de toda maneira, de todo jeito, sem medo da autodestruição. Essa letra é muito pesada. É muito pesado, cara. E tem muito a ver com o filme mesmo, cara. Tem, né? Porque você vê aqueles soldados ali num momento em que eles estão, de certa forma, aceitando esse perigo, essa autodestruição, porque a coisa realmente, essa violência realmente é inevitável. É muito importante agora a gente falar como a Catherine Bigelow trabalha aqui o cenário. Porque diferente dos outros filmes de guerra antigos que trabalhavam a Guerra do Vietnã, que é uma zona completamente de selva, muito úmido, aqui a Guerra do Iraque é num lugar que é árido, que é desértico. Então, ela trabalha esses combates que acontecem durante o filme de uma forma muito real, de uma forma muito verossímil mesmo. Porque não é assim, a gente entra em combate aqui, dá medos de tiro, beleza, e vamos embora. Meu, tem uma cena lá que os caras passam quase o dia inteiro em combate, né, com as forças insurgentes. E isso... Que é uma cena longa também, né? Então, é uma cena muito longa. Então, a gente sente o impacto de quanto tempo dura realmente. Não é um negócio assim, vou ali, desarmo bomba e vou embora. Vou ali e troco medo de tiro. Não é isso. Ela tenta trabalhar essa realidade mesmo do que é esse combate das forças americanas com as forças insurgentes. Isso é muito interessante pra gente entender o desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, a gente falou aqui dos personagens do Jeremy Renner e do Anthony Mack, mas tem o personagem também do Owen, que é o Owen, né, no caso, que é interpretado pelo Brian Garrett. Eu não sei como é que fala direito o nome dele, Acho que é isso mesmo. mas acho que é isso. E ele também é um personagem que vale a pena a gente prestar atenção, porque ele é um personagem que tá meio sacudo de estar ali naquele ambiente de guerra, e ele também aparenta muito essa fragilidade do soldado, porque ele tá ali, ele sabe que ele tá cumprindo um dever patriótico, ele tem essa noção, mas ao mesmo tempo ele é um cara que quer ir embora, ele não quer estar ali naquele ambiente de guerra. Na primeira cena do filme é apresentada a gente uma equipe diferente do Sargento Sanborn. E por que essa equipe muda? Porque o Owen, ele hesita em atirar num suspeito e isso causa a morte do outro cara que era o desarmador de bombas.
E na cena seguinte, você vê ele de uma forma muito esquisita, jogando jogos de guerra, tipo, fuzilando todo mundo. Então, assim, na realidade ele hesita, mas nos jogos ele tá lá fazendo uma chacina. E aí eu lembrei da música, que acho que encaixa muito com isso, que é a música Soldier Side, do System of a Down, que ela fala muito desse lado do soldado. Não só do soldado, mas também, tipo, dos parentes dos soldados. E como eles vão pra guerra, tipo, sozinhos. Eles vão lá e não sabem se eles vão voltar. Uhum. Então, eu acho que a música mostra essa fragilidade do soldado. Eu acho que é muito legal a gente fazer essa comparação da música com o que eles passam ali. Porque assim, cara, o cinema americano, nos anos 70, que é justamente quando tava rolando a Guerra do Vietnã, ele já começou ali a lançar os libelos dele contra a guerra. Né? Então você tem, por exemplo, Taxi Driver, do Martin Scorsese, que é de 76. Depois você tem em 79, Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Em 86, você tem Platoon, do Oliver Stone. Em 87, O Nascido para Matar, do Stanley Kubrick. São todos filmes que vão falar contra a guerra. Né? O cinema teve muito essa função de não necessariamente... Por isso que eu reclamei do título ali brasileiro do filme. Não necessariamente exaltar o imperialismo, não sei o quê. Esse cinema vai denunciar esse lado negativo da guerra e sim, vai ver muito esse lado do soldado. E isso que eu falei, gente, são só 4 clássicos. Tá? Tem muito mais coisa. Se a gente for pesquisar, se eu fosse falar desses filmes aqui, nossa, sei lá quanto tempo que a gente ia ficar tratando do assunto aqui. Mas a guerra sempre foi um tema caro para os Estados Unidos. E esses diretores aqui, depois vai ter mais, depois vai ter Spielberg falando sobre isso também, né? E vai ter o Brian De Palma, de quem a gente vai falar já já aqui, né? O que a Catherine Bigelow fez foi o quê? Trazer esse tema para o século XXI, né? Falar da guerra no Iraque, e ela usa uma câmera muito nervosa o tempo todo. Você fica incomodado com aquilo, mas não incomodado de uma forma ruim. Essa é a intenção dela. Né? A intenção dela é criar essa tensão absolutamente constante. Cara, você tá falando de um esquadrão antibombas. Acho que poucas coisas, ou até nenhuma coisa, pode ser mais tenso do que isso. Porque, bom, basicamente se o cara errar, ele vai matar todo mundo. Eu acho até muito engraçado, porque ele usa uma roupa toda muito louca lá pra proteger ele da bomba. Mas eu fiquei pensando, mano, se essa bomba explodir, essa roupa não vai fazer a menor sobrar muita diferença. coisa aqui, né? E essa tensão que ela cria no filme vai crescendo à medida que o personagem do Jeremy Renner, nosso querido Gavião Arqueiro, vai internalizando a guerra. Sabe? Porque é essa a história do filme. Como é que a guerra se torna parte daquele soldado, né? É diferente, por exemplo, do personagem do Martin Sheen no Apocalipse Now, porque ele já começa quebrado. E quebrado que eu digo no sentido metafórico, internamente quebrado, e não todo arrebentado, estupiado, né? Numa cena que é uma das mais arrebatadoras da história do cinema, que é a primeira cena em que ele aparece no Apocalipse Now. Então você não tem esse crescente no Apocalipse Now que você tem aqui no personagem do Jeremy Renner, porque ele não consegue mais sair da guerra porque a guerra não sai mais dele. E você consegue entender muito bem essa construção. Por isso que a gente falou no começo, cara. Não tem como você comparar. Tipo, eu não consigo achar um ponto de comparação entre o que a Catherine Bigelow fez aqui e o que o James Cameron fez no Avatar. Sabe? A galera tava esperando muito que ele ganhasse o Oscar naquele ano, mas ó, se ganhasse ia ser uma palhaçada. Bom, e aí agora, indo pro nosso segundo filme, a gente tem aí um outro cineasta, né, que também falou da guerra, que foi o Brian De Palma. Um ano antes dela. O filme dele é de 2007, né, o Redacted, no caso. E aqui os soldados americanos não internalizam a guerra como os soldados do filme dela. Eles são a guerra. Então, de novo, a gente tem esse libelo contra a guerra. Só que agora, invertendo um pouco as coisas, ele vai efetivamente culpar os Estados Unidos pela guerra.
Segundo o MUBI, que é a plataforma onde esses filmes estão, Redacted, de Brian De Palma, foi premiado em Veneza, imensamente criticado nos Estados Unidos, denunciado politicamente e votado como o melhor filme do ano pela Cahiers du Cinéma, uma provocação inteligente e intensa sobre como a percepção é construída a partir das imagens da imprensa. Essa descrição que está lá no MUBI, valeu MUBI, define muito bem as contradições, não do filme em si, mas que o filme quer denunciar e as contradições entre as percepções que esse filme gerou. Porque, embora haja tantos filmes criticando a participação dos Estados Unidos nas guerras, participação em guerras que nem eram dele, né? Os Estados Unidos não tinha nada a ver com a guerra e vai meter o bedelho lá. Os outros filmes criticavam, mas aqui ele põe mesmo o dedo na ferida e dá aquela torcida, né, cara? Muito incômodo, cara. O filme é muito duro, né? Então, o que a Catherine Bigelow fez? Ela tentou humanizar os personagens. O Brian De Palma, ele dá um soco no estômago, mas sem dó, de tirar o seu ar. Então ele não está mostrando só o lado negativo da guerra, que já seria muita coisa. Ele está mostrando o lado negativo do ser humano. Os personagens desse filme são detestáveis. E pior, o roteiro desse filme é inspirado em eventos que efetivamente aconteceram em 2006, quando soldados americanos estupraram uma menina de 14 anos e mataram a família dela. E uma coisa que o Brian De Palma faz aqui é não subverter, mas ele ataca de forma muito contundente essa mentalidade imperialista americana de achar que eles estão fazendo alguma coisa boa ali. O personagem, nossa, velho, verdade. O personagem Flakes, que é um dos soldados lá, não sei se ele é cabo, enfim. Interessa. Isso não vem ao caso, né? Mas ele aparece diversas vezes ali com a bandeira dos Estados Confederados, né? Nossa, mano, a hora que aparece ele lá com a bandeirão do Sul lá, eu já tava com ódio do cara. Aí o ódio duplica, triplica, multiplica. Ele fala abertamente assim, e ele acredita nisso, de que o que eles estão fazendo ali, no meio daquela guerra, que, né, como a gente falou, nem era pro Estados Unidos meter o dele, ele acredita piamente que eles estão indo lá pra salvar aquelas pessoas, que eles estão indo libertar o Iraque. E, cara, isso é típico da mentalidade colonialista, porque é a mesma coisa que aconteceu há 500 anos quando os europeus chegaram na América. Uhum. Sabe? Isso, sabe onde que tá? Isso tá na carta de Pero Vaz de Caminha, falando que o que Dom Manuel podia fazer era salvar essa gente, que no caso, os índios. Uhum. Né? E salvar como? Matou um monte de índio e fez um monte de índio virar cristão, não sei o que, acabou com a cultura indígena. É mais ou menos isso que acontece lá. E a gente fica muito impressionado por causa disso que você falou. Eles acreditam que eles estão fazendo uma coisa boa, quando na verdade eles estão dizimando um povo, acabando com uma cultura. A gente tá libertando vocês, mesmo que isso custe matar todos vocês, sabe? É uma coisa que não dá pra a gente que é mais racional, talvez, sabe? Não entra na minha cabeça isso, de você ter que libertar um povo matando eles. Exato, e parece que os caras ali, os soldados, sofreram uma espécie de lavagem cerebral mesmo. Mas, não se enganem, né? Porque essas pessoas, esses soldados, são efetivamente pessoas ruins, essas pessoas que o Brian De Palma mostra, né? Então, assim, por causa de tudo isso que você acabou de falar, não é à toa, né, gente, que esse filme foi duramente criticado nos Estados Unidos. Não é à toa que ele teve uma recepção tão absurdamente negativa. O que o Brian De Palma fez? Ele deu para esse filme características de mockumentary, né? Que seria um documentário falso. Só que normalmente os mockumentaries, eles têm humor, né? Eles são engraçados e tudo mais. E ele tirou esse traço do filme dele, né? Então o que ele faz? Ao fazer isso, a gente consegue perceber que a intenção dele é justamente aproximar a narrativa dele da verdade. E assim, acho que mais ainda, tendo inspirado o seu filme
em um evento real, extremamente brutal, né, cara? Nossa, cara, é o tipo de coisa assim que me dá, sabe, asco de pensar que isso realmente aconteceu. Então, a questão é que isso realmente aconteceu. Ele inspirou o filme dele em um fato, só que a gente não é idiota também, né? A gente sabe que isso não aconteceu uma vez. Foi essa vez que a parada veio a público. Não quer dizer que, nossa, isso foi um caso isolado. Não, não foi. Eu acho que assistir esses filmes, gente, faz a gente entender o que é que a guerra faz com as pessoas. A guerra pode destruir, pode quebrar uma pessoa boa, porque o personagem do Jeremy Renner, ele é uma pessoa boa. Você consegue entender isso. E pode potencializar a maldade do ser humano também. Como é o personagem do Flakes. E, na verdade, no Redacted, acho que é todo mundo, né, cara? O Flakes é um exemplo ali, mas ninguém presta nesse filme. Mesmo o cara que tá filmando ali, de onde supostamente foi tirada a maior parte das imagens do documentário, né? Ele parece não ser uma pessoa ruim, mas você percebe também que não é muito flor que se cheira em determinado momento ali, né? Então o Brian De Palma acaba escolhendo um caminho muito mais agressivo, muito mais duro do que a Catherine Bigelow. Isso me lembra, cara, um personagem do Platoon, que ele é a representação desse sujeito que já é ruim e que teve na guerra a oportunidade de ser realmente mal sem grandes freios. Entende? Eu acho que essa é a questão fundamental aqui, né? Qual é a nossa conclusão? Não interessa muito a perspectiva que se tome, se é a perspectiva mais humana dela ou mais agressiva dele, seja a guerra do Vietnã, seja a guerra do Iraque, seja Afeganistão, seja o que guerra for, seja a Segunda Guerra Mundial. É sim uma função do cinema mostrar essa desgraça toda na qual o ser humano está inserido. É isso, gente. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.